Se dependesse do Ale, o Guerreiro e o Trauco estavam no banco até agora, não iam ver 1 minuto do jogo. Agora, fora isso, é claro, que a gente não sabe o que vai ser o futuro, é meio evidente. O Trauco pode, de repente, daqui amanhã não jogar bem e perder a posição. Mas a estreia foi boa. E algumas observações também que tá fazendo o Zé, né? Tentando envolver mais o Mancoelho, quer dizer, tentando achar um papel importante para o Mancoelho no time, colocando ele do lado direito, onde ele pode puxar o jogo para o meio e criar também ali com o pé esquerdo. Depois ele colocou o Rodinei ali para fazer essa função. Claro que daqui a pouco vai ser o Berrio quem vai jogar ali, é natural porque ele é o homem da posição. Mas você percebe ele tentando, de repente, achar uma utilidade maior para o Mancoelho, que, queira ou não, foi um investimento importante do Flamengo e que pouco foi utilizado no ano passado, né? Bom, o tema Trauco foi destaque também hoje no Flamengo e o Diego concedeu entrevista coletiva e falou sobre o seu companheiro peruano. Vamos ver. Em relação ao Trauco, superou as expectativas, eu acredito, né? Não é tão simples assim, primeiro jogo da temporada, time novo, o Jorge saindo, que queira ou não, um jogador que vinha, como eu falei, representando muito bem aquela posição, mas ele superou as expectativas graças à preparação dele, graças à força mental também que ele tem demonstrado. E, sem dúvida, é um jogador que vai nos ajudar muito aí nessa temporada. Como vocês estavam falando, não é por causa de um jogo que você vai avaliar o bem ou o mal, que vai definir a temporada do time. Mas a gente lembrou que o problema do Vasco e a decepção do vascaíno com o Vasco é porque ele não vê onde melhorar. O Flamengo ele já tem algo de bom do ano passado e ainda existe uma possibilidade para evoluir. Acho que é por isso tanta animação, não é? Vocês não veem assim? Sim. E você vê que, só confirmando aquilo que a gente tem falado aqui, que as partidas amistosas fazem parte da preparação do time, que não tem nada a ver com o que o time pode produzir na temporada, né? Porque já tinha gente, nossa, eu vi um monte, questionando o Zé Ricardo, questionando alguns jogadores, porque o time tinha perdido 2 amistosos que o placar do amistoso não conta nada. Eu falei aqui na minha experiência como técnico, né? Profissional / amador. Quanto tempo que eu estou sem trabalhar na área? Agora são o quê? 17 anos, né? 17 anos. Às vezes eu tirava um jogador do time para trabalhar com inferioridade numérica. Os caras do time não gostavam muito. Você não marcava pênalti no treino? Não, eu como árbitro do amistoso, eu nunca marco pênalti pro meu time. Não adianta reclamar. O cara pode vir armado, dar um tiro no meu centroavante, segue o jogo. Porque eu acho deselegante. Então, assim, o placar do amistoso, coloco o presidente da Atlética. É o momento de colocar o presidente da Atlética. Fazer um agrado? Porque se é o presidente, normalmente o nerd, né? Mas ele que paga o... Ele aí que o cara faz... vai mal e ele mesmo percebe que não é pra ele lá, né? Sim, daí os caras já olham pra ele quando ele faz... presidente, que merda, você tá fazendo merda, né? Você tá fazendo merda. Aí todo mundo sai o gol, culpa do presidente, os caras já olham pra mim... Take it easy, my boy. Opa! Joelou agora. Universitário é outra pegada. Então, assim, o placar do amistoso, nada. Boa Vista estava treinando 2 meses já pro Campeonato Estadual. Claro que o Campeonato do Boa Vista é outro, né? Com os times que ele pode competir, evidentemente. Boa Vista 2, Catarata 3. Ah, pronto. É nova essa? Essa é nova. Não é que é nova. Ó, encaixou uma nova? É que tem os placar, moleque, de raiz. Benfica, Ajax, Parma... Hamburgo. Mas tem os que, sabe, tem de todo tipo. Ô, Nicolau, você sabe que o Diego falou que os estrangeiros já estão abrasileirados lá no Flamengo. Então já tem conversa, já tem papo, tem entrosamento. E isso está ajudando o Flamengo, segundo o Diego. Fundamental. Quanto menos diferença os caras que vêm de fora sentirem, melhor. Queria falar, Bruno... Isso é um trabalho importante. Você nem ligou para a informação do Bruno, você já queria mudar de assunto. Porque, às vezes, o estrangeiro não entrosa. Pergunta pro Centu. Às vezes ele não entrosa com o grupo. O grupo não recebe bem o estrangeiro. Isso serve para o futebol e para fora do futebol também. Em vários setores. Então, às vezes, o estrangeiro fica um corpo estranho. Sabe? E o estrangeiro? E o gringo? Ninguém gosta dele. Por isso que é da nossa responsabilidade, ou da responsabilidade dos brasileiros, receberem bem o estrangeiro. Claro. Então, quando os jogadores brasileiros do Flamengo fazem isso, é o time que sai ganhando. Eu acho que isso é um dever dos líderes do grupo. A não ser que o estrangeiro seja uma mala. Uma perna. Mas isso também não é garantia de nada, né, Ale? Porque o ano passado o Coelhar chegou para ser titular, o Mancoelho também chegou para ser titular.
a expectativa é de que o Manquello se confirme. Sim, mas há estrangeiros e estrangeiros, querido. O que eu tô querendo dizer. Você prefere os peruanos ou os argentinos, né? O Trauco é o seguinte, ele cola no Guerreiro, e ele já sabe um lugar legal para jantar, um programinha pro fim de semana. A Evans já foi faz um tempinho, amigo. Você tá bem atrasado nessa. Sim, mas ele pedalou ali. Faz tempo. Tá, mas Pedaladas à parte. É legal assim, o cara é companheiro de seleção, claro. É de confiança, entendeu? É legal. Você não tá totalmente sozinho. É o Guerreiro que... cruzamento pro gol do Guerreiro. É o Guerreiro que põe ele no grupo do WhatsApp. Como acontece com os brasileiros lá fora. Sim. O Jesus não falou isso quando chegou no City? Falou, Fernando Fernandinho Então, tá sendo muito útil. isso é em todo o país. Só sobre a velocidade do time. Ontem o Zé Ricardo chegou a dizer que colocou o Rodinei na segunda linha do meio campo para ter válvula de escape, para ter velocidade. O Zé Ricardo entende que é fundamental ter esse jogador de beirada de campo. E ele estava lamentando a dificuldade com alguns atletas, pela escassez de opções para essa posição. O Everton, por exemplo, não pôde jogar, o Berril foi contratado só recentemente. E ele vê o Adrian como um jogador para essa função. Ele pôs o Rodinei no segundo tempo para fazer uma parceria com o Pará. E ele viu o Adrian atuando pelo outro lado. E eu achei curioso, porque o Adrian surge na base como aquele cara de parar, de pensar, de armar o time. Para ele, nessa visão de futebol do Zé Ricardo, o Adrian vai ser um cara para fazer velocidade pelos lados do campo. E o Massa Araújo no banco, ninguém vai falar? Com o Rômulo jogando. O Léo falou que ele foi poupado. Entrou o Massa Araújo... no segundo tempo, Ale. Então, ele não fica no banco, ele é poupado. Por exemplo, o Montijo foi poupado no Botafogo. Sim. É a mesma importância. Mas, falando nisso, como é que foi o Rômulo? Porque eu já vi muita gente elogiando o Rômulo. Olha, legal, tem uma mensagem aqui, ó, falando que tá elogiando Legal, mas pode voltar o Massa Araújo, Não. falaram isso? Não, mas outros achando que o Rômulo ainda vai evoluir. Acho que esse é o caso de um jogador que ainda vai melhorar bastante, não é? E o Rômulo, embora tenha se mantido a forma, ele se juntou ao elenco há menos tempo ainda, né? Nem fez toda a pré-temporada. Mas, no caso dele, o ritmo só vai vir jogando, né? E que bom que ele vai jogar, né? Aqui, ó, o Elias Lira. Pra mim, ver o Rômulo jogando bem e dando assistência ao meio de campo foi muito bem, eu fico feliz. E aí é uma resposta um pouco, porque cada um enxerga o futebol de um jeito. E eu respeito todos. Tanto que aprendo muito, por exemplo, com o pessoal lá na conversa depois do rachão, lá do Subcirrose. Eu sempre ouço os ensinamentos e respeito todo mundo. Tem gente que acha que o volante, o primeiro volante, se é que a gente pode chamar assim, ele não pode ser técnico, que ele só tem que destruir, que ele não pode passar do meio de campo, né? Volante copo de bêbado, nunca passa do meio. Acha que existe isso ainda para o grande time, para um time de ponta. E isso não existe mais. O cara ele pode ser um bom marcador, fazer as coberturas, ter uma boa abordagem de marcação individual e pode jogar bola. Deve, eu diria. E ainda bem que o Flamengo está indo por esse caminho também. A gente tá bem servido de primeiros volantes, entre aspas. Que jogam, né? Que jogam. O Wallace está indo embora, é verdade. Perdemos um, mas o Orejuela já mostrou que sabe marcar, mas tem muita capacidade com a bola nos pés. O meia do Galo. O Felipe Melo foi contratado para o Palmeiras. O Flamengo tem o Rômulo. O Santos já tinha uma dupla que se revezava, porque não tem um primeiro homem com o Thiago Maia e Renato. O Galo vai ter essa vai dupla. ter Rafael Carioca e Elias se revezando. Então, Palmeiras tem, assim, curioso. Os quatro, não é curioso, né? Mas os 4 melhores times do Campeonato Brasileiro do ano passado se reforçaram muito bem. Talvez tenham sido os que melhor se reforçaram para essa temporada. E talvez até a gente veja um desnível ainda maior, uma distância ainda maior desse quarteto em relação ao resto do país. Vamos ver as mensagens dos rubro-negros aqui pra gente, porque tem várias. E olha, o Elton diz que o Trauco mostrou que pode dar certo no Flamengo, marcando bem, apoiando e cruzando, e dando carrinho à la Gamarra. Muito bem. O Vitor Germano diz que meu Mengão, campeão de tudo esse ano, Jorge Alba e Soares, conheço Trauco e Guerreiro. Olha aí. E a Thaís Romano diz, vamos com calma, foi só um jogo, vamos assistir a sequência de jogos do Trauco para poder fazermos uma análise melhor. Serenidade. Serenidade da Thaís, né? Mas, poxa, foi uma estreia tão boa. Tudo bem, você não vai querer falar que o cara é melhor que o Jorge Alba, como brincou o Vitor. Mas como falou o Diego, melhor do que todo mundo esperava. Então, a análise é essa. A estreia, principalmente pela falta de entrosamento, foi melhor que o esperado. Os próximos jogos vão, a médio prazo, confirmar
o quanto foi boa a contratação, mas é claro que é animador, né? Ver o cara chegar bem, jogando bem. Já não existe mais aquela preocupação, a preocupação não é do tamanho que era no final da semana passada quando o Jorge foi vendido. Porque se ele joga, por mais que fosse um primeiro jogo, se ele joga, toma 2 gols nas costas dele, não acerta um cruzamento e tal, o pessoal fala, pô, vendeu o Jorge pra ficar com esse cara aí? Imagina, de certa forma, pelo menos, dá uma acalmada no torcedor. Claro que tem muita gente ainda chateada com a venda do Jorge, imaginava que o Flamengo pudesse valorizar mais o jogador por um ano aqui. Isso aí são opiniões e opiniões. Acho que no final das contas foi uma venda dentro do que o mercado oferece hoje. Mas você tem uma garantia de um jogador que claramente tem recurso e que começa bem, acho que tranquiliza um pouco o torcedor. O Boneco leu várias mensagens de torcedores do Flamengo dizendo que o Flamengo vendeu mal o Jorge. Tem aquele vídeo lá do papai e da mamãe se despedindo do casal de crianças, né? Indo pra aula. Aí as criancinhas viram de costas e dizem... Nossa, quando você vê a criança de uniforme de manhã... É um alívio, né? Você quase chora. Eu tirei foto até. É uma coisa maravilhosa. Registrei esse momento. Porque é importante para as crianças. Sim, muito. É importante pra gente também.